O Flamengo jogou mal, né? O Felipe Luiz muito mal, os dois atacantes estavam muito mal. O Gabigol, embora tenha sido esse grande personagem, era totalmente dominado pelo Pinola, um zagueiro de 36 anos que na experiência, na antecipação, ganhava todas. E de fato, como o Zé vinha dizendo, o Diego entrou muito bem no jogo e fazendo algo que ele não fazia e era muito questionado por isso. Até 2017, 2018, né? Que é buscar distribuir o jogo com mais velocidade, não prender tanto a bola, os passes mais verticais, buscando os companheiros à frente. Entrou muito bem o Diego. Acho que aí entra até essa questão da própria camisa 10, a camisa do Zico entrando em campo. O Flamengo foi campeão da Libertadores com a camisa 10, participando bem do jogo, estando em campo, o que também coloca mais um ponto aí nesse roteiro perfeito da vitória do Flamengo. Agora, a atuação passou longe de ser perfeita. O time do Flamengo, me pareceu, durante a semana inteira, falamos muito sobre isso, né? Que o River Plate tinha que fazer um jogo melhor do que vinha fazendo, porque o River não vinha fazendo boas partidas no Campeonato Argentino, na Copa Argentina e até na Libertadores. O jogo contra o River, contra o Boca, o jogo de ida 2-0, não foi uma partida de supremacia do River, mas não foi impecável. O Boca teve chances, inclusive em dado momento. E o jogo de volta, o time ficou entrincheirado, só se defendendo para não tomar os gols, perdeu por 1-0 e se classificou. Mas não foi uma atuação, digamos assim, digna de registro. Foi meramente pragmático, buscando o resultado para se classificar a equipe do Marcelo Gallardo. Hoje ele colocou o Flamengo para provar o próprio veneno. Marcação alta, pressão no nome da bola, os jogadores do Flamengo não conseguiam respirar. E aí entra um ponto que acho que é muito importante. Como um técnico com a mentalidade parecida, em alguns pontos, né, com a do Jorge Jesus, conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse uma dificuldade gigantesca. E essa dificuldade era muito nítida. Agora, o Flamengo parecia muito, digamos assim, em alguns momentos, não diria relaxado, mas parecia não entender o que eles estavam jogando. É uma partida diferente, uma final de Libertadores, jogo único, campo neutro, estádio dividido, duas torcidas, lotado o estádio, quer dizer, um cenário muito especial, um momento atípico. Não era um jogo normal de pontos corridos, que você tem um momento ruim, se recupera. E o River Plate entrou sabendo o que estava jogando. Apesar da experiência de vários atletas do time brasileiro, o Flamengo entrou em campo num ritmo estranho, diferente. E, lógico, sofreu diante da imposição feita pela equipe do River Plate, pela forma como marcou, pela forma como dificultou o Flamengo, né? O gol com 14 minutos, um gol cedo e um gol também em falhas graves que o Flamengo cometeu naquela jogada e depois a dificuldade muito grande para conseguir criar, para conseguir chegar ao gol. Primeiro tempo, o Flamengo estou uma bola no gol, um chute do Bruno Henrique para fora, né, de fora da área, única finalização e a única no alvo foi a do gol do Borré que abriu o placar. Aí na segunda etapa, acho que o Flamengo conseguiu jogar um pouco melhor e da metade do jogo, 30 minutos em diante, de fato, foi dominante, conseguiu ocupar o campo de ataque, encurralar o River Plate, criar situações e chegou a essa virada absolutamente épica, conquistando a Copa Libertadores. Mas a atuação foi muito abaixo, de fato, daquilo que o Flamengo pode jogar e já mostrou que pode jogar algumas vezes. O que, no final das contas, né, acaba fazendo com que o desfecho tenha sido mais emocionante ainda. Eu acho que qualquer torcedor do Flamengo que você perguntar aqui na saída, se eu chegar aqui e perguntar, vem cá, você preferia que fosse 3-0 com facilidade ou essa final do jeito que foi? Evidentemente, né, todos vão preferir que esse desfecho, né, esse roteiro, a maneira como a partida se encaminhou. Mas a partida do Flamengo, de fato, não foi boa. O time deixou muito a desejar e correu um risco muito grande de decepcionar a sua torcida. Mauro, grande abraço, Gustavo. Falava agora há pouco aqui no Sport Center que é muito difícil, no presente, termos a real dimensão de alguns feitos históricos. Muitas vezes é necessário o tempo passar, os anos avançarem para a gente entender o tamanho de alguns feitos. Flamengo bicampeão da Libertadores América, 2 gols do Gabigol, Jorge Jesus, para mim um personagem fundamental na transformação desse time. Se hoje víamos os flamenguistas cantando músicas do time de 81, saudando os grandes ídolos daquela conquista, em breve teremos as músicas desse time, as músicas para os grandes jogadores desse time e para o Jorge Jesus. E esse é o meu ponto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Jorge Jesus. Para mim, foi um personagem fundamental em toda essa história. Um treinador que apresentou novidades no futebol brasileiro. Não uma revolução tática, não é isso, mas ele apresentou novidades, mentalidade ofensiva, plataforma tática diferente, pressão sobre o adversário. E aí eu não estou fazendo uma análise sobre o jogo de hoje, sim sobre tudo que ele fez como técnico do Flamengo até hoje. Sem dúvida, Gustavo, sem dúvida alguma, né? O Jesus, ele trouxe, além de todos esses componentes aí, táticos, estratégicos e técnicos, ele trouxe coragem. O time do Flamengo tem coragem.
O time do Flamengo, que eu até falava até o ano passado, muitas vezes adotava o modo banana, que é aquela coisa indolente, o time que perde e não liga. Ah, perdemos o jogo, tudo bem, na próxima a gente vai vencer. Aquelas declarações absolutamente inverossímeis até, né? Para um clube grande, com investimento também significativo, né? Mas não, isso mudou muito. O comportamento já tinha mudado com o Abel Braga, o time já era mais indignado com a derrota, mais, digamos assim, lutador, mas não tinha nem de longe aquilo que tem hoje na parte tática, estratégica, na estrutura de jogo, na proposta e na coragem, né? Porque o time do Flamengo, ele é tudo menos um time covarde hoje, isso aí acho que é inegável, como o River Plate também não é, e por isso foi um adversário tão difícil para o Flamengo. O Jesus, acho que ele pode estar mudando os rumos do futebol brasileiro para melhor. Eu não tenho a menor dúvida que todos os torcedores do Flamengo, obviamente, estão felizes e adorando, e cantaram olê, 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 mister, mister aqui ao final do jogo, obviamente, mas os torcedores rivais, que obviamente também secaram o Flamengo hoje, isso é óbvio que tem que ser assim, né? Não tem esse negócio de tal time é Brasil na Libertadores, isso é mentira. A não ser para quem não liga para futebol. Quem não é Flamengo torceu contra o Flamengo e tem que ser assim mesmo. Você é rival do Flamengo, vai torcer o Flamengo por quê? Um torcedor mais frio, né, de alguns times que querem vaga na Libertadores, até pode pensar, não, eu torci porque eu quero a vaga na Libertadores. Mas a rivalidade estimula a torcer contra. Hoje, os torcedores do Boca estão felizes da vida. Meus amigos do Racing, lá na Argentina, estão me mandando mensagem aqui, rindo de orelha a orelha, né? Um deles estava com a camisa azul do Flamengo do ano passado, com a camisa 3, que é azul como é o Racing, né, comemorando a derrota do River Plate, não a vitória do Flamengo, né? Mas eu acho que mesmo esses que torceram contra o Flamengo, que é absolutamente justo, natural e, como diria o Luxemburgo, pertence ao futebol, eu acho que quando esfriar a cabeça, passar a cabeça inchada dessa vitória épica do Flamengo, que evidentemente está machucando muita gente no Brasil inteiro e até fora, né? Tem muita gente triste, tristonho, chorando, lamentando, mas enfim, aconteceu. Essas pessoas vão parar e pensar, vem cá, por que eles fizeram isso com esse português? Por que o técnico do meu time não faz algo parecido? Especialmente aqueles elencos que são mais fartos de bons jogadores. Ele pode realmente ser um responsável por uma mudança radical no futebol brasileiro. Tomara que seja com mais exigência de um jogo jogado, sem um jogo de rejeição à bola, né? E diversidade do jogo, né, Gustavo? Aquilo que a gente fala muito, você fala muito sobre isso, também fala muito sobre isso. O jogo com maior diversidade, ou seja, times que joguem de diferentes maneiras e não só aquele jogo do eu dou a bola para o adversário, eu me fecho, eu jogo por uma bola, eu faço um golzinho, eu me defendo. Não, eu faço um gol, eu quero o segundo. Hoje o River fez isso, fez o gol, marcação em cima do campo do Flamengo, marcação alta. O Flamengo teve enormes dificuldades até por isso, porque no Brasil os seus adversários não costumam fazer assim, mas o River Plate fez e por isso o Flamengo também teve tanta dificuldade. Mas o Jesus é um personagem tanto e acho muito difícil que ele saia do Flamengo no começo do ano. A grande questão agora é que ele, quando conversou com o presidente Landim e também com o Marcos Braz, vice-futebol lá atrás, ele falou também no Mundial de Clubes, né? Então ele vai querer ganhar o Mundial e depois do torneio, lá em Doha, no Catar, ganhando ou não esse título, ele vai conversar sobre a sua permanência, que eu acho que só não fica se surgir uma proposta espetacular de algum clube europeu, algo parecido, que não é muito provável assim no meio da temporada, né? Mas pode até acontecer. Fora isso, acho que pelo menos ele vai cumprir o seu contrato que termina em meados de 2020. Mauro, até escrevi agora há pouco no meu Instagram, no meu Twitter, que o Jorge Jesus, ele é o rei Sebastião que jamais retornou a Portugal e que desembarcou no Brasil com o nome de Jorge Jesus e o manto rubro-negro, pela importância que ele tem nesse título e pela importância que ele tem nesses tópicos que o Mauro falou também em relação ao futebol brasileiro. Sobre o Gabigol, Mauro, se tornou no final o personagem da partida, marcou os 2 gols de uma virada épica, uma virada espetacular. Qual é o que a gente pode imaginar para o Gabigol agora na sequência? Você trouxe nesses últimos dias, durante a nossa programação, as conversas com a diretoria do Flamengo, de que a contratação já está bem encaminhada, a contratação em definitivo do centroavante do Flamengo. O Flamengo tem um acordo verbal com a Inter de Milão para a contratação do jogador. Cifras em torno de 16, 17 milhões de euros, cerca de 80% dos direitos, a Inter preservaria aí algo em torno de 20%. Só que depende do Gabigol querer renovar o contrato. E o que está acontecendo agora é que ele está querendo esperar o final da temporada, que obviamente é um direito do atleta. Ou seja, depois do jogo de hoje, será que isso pode significar que esse jogo teve uma projeção internacional incomum para as partidas aqui da América do Sul, né? Isso é muito óbvio. A BBC transmitiu para a Inglaterra na TV aberta, na BBC 2, a final da Libertadores.
Jamais havia acontecido isso, né? Então é evidente que o mundo viu o que ele fez, viu ele jogar mal, né? E viu os gols no final. E evidentemente passa a haver um interesse maior por esse jogador. É normal que seja assim. E os gols que ele fez, 40 nessa temporada, outros tantos, vai ter gente procurando na internet, querendo ver, querendo entender melhor quem é esse cara. Por que ele não funcionou tão bem, não funcionou bem quando teve chance na Itália e em Portugal? E se surgir uma proposta mais interessante, evidentemente ele vai querer seguir, porque me parece que a intenção dele é ter uma nova chance no futebol europeu. Caso essa proposta não surja, a tendência é que ele se aproxime de uma renovação com o Flamengo. Mas isso também depende de questão econômica, porque o Gabigol tem um contrato em euros com a Inter e o Flamengo paga esse valor. Mas para tê-lo em definitivo, terá que desembolsar uma quantia muito elevada, né? Seria a maior contratação da história do clube. E aí, evidentemente, eu acho não, o salário dele vai mudar, vai ser um salário em reais e não tão alto como o atual. Mas pode ter luvas, pode ter premiação e tudo mais. O próprio Jesus tem no seu contrato um salário altíssimo, né? Como os grandes técnicos do futebol brasileiro também têm, os principais, e tem bônus por títulos. Hoje, com essa vitória, certamente ele vai embolsar uma quantia bem portentosa. E se o Flamengo for campeão brasileiro, que provavelmente acontecerá ou amanhã, ou quarta-feira, ou mais dia, menos dia, idem, né? E se ele ganhar lá o Mundial da FIFA, também. Então, é possível até que eles consigam fazer uma composição diferente. Então, tem uma negociação importante para acontecer. Mas o Gabigol e seu agente estão adiando essa conversa. O Flamengo quer acelerar, que quer definir o seu futuro. Acho que aí é uma questão também que o atleta tem todo o direito de esperar para ver o que o mercado vai dizer. Mas se porventura amanhã ele resolver que quer ficar no Flamengo, quer seguir no clube e mais adiante, quem sabe, se transferir para a Europa quando surgir uma oportunidade, eles vão sentar para conversar e tentar chegar num acordo para que ele permaneça no clube. E, além disso, muito provável que um centroavante de características mais de área seja contratado, como o Flamengo tentou o Balotelli, não o Balotelli, mas algum outro jogador que possa compor o elenco que dê essa opção, né? Que hoje, por exemplo, ele só tinha o Lincoln para jogar assim, e aliás o Lincoln já estava pronto para entrar quando o Flamengo empatou o jogo. O Lincoln estava à beira do campo, ia entrar no jogo, e aí acabou não entrando em função do empate e depois veio a virada.